Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, temos um tema muito especial e enriquecedor para compartilhar com vocês. Vamos mergulhar no estudo de 10 trechos bíblicos sobre o dízimo. Este é um tema que gera muitas dúvidas, discussões e até controvérsias entre os cristãos. Será que a Bíblia realmente fala sobre dízimo? Como devemos entender e praticar essa orientação nos dias de hoje? Neste vídeo, vamos analisar cada trecho com cuidado, entendendo o contexto histórico, o significado e as aplicações práticas. Pegue sua Bíblia, um caderno para anotações e vamos juntos nessa jornada de conhecimento e fé. 1. Gênesis 14, 18, 20, Abraão e Melquisedeque. Contexto histórico. Vamos começar com o primeiro registro de dízimo na Bíblia, em Gênesis 14, 18, 20. Aqui, encontramos Abraão, então chamado Abrão, após resgatar seu sobrinho Ló e recuperar os bens saqueados. No caminho de volta, ele encontra Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O encontro. Melquisedeque traz pão e vinho, e abençoa Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Em resposta a essa bênção, Abraão dá a Melquisedeque o dízimo de tudo que tinha. Significado. Este ato de Abraão é significativo por várias razões. Primeiro, ele reconhece a autoridade espiritual de Melquisedeque. Segundo, ao dar o dízimo, Abraão demonstra gratidão e reconhecimento de que a vitória e os bens recuperados foram providência de Deus. Aplicação contemporânea. Hoje, podemos entender o dízimo como um ato de gratidão e reconhecimento da soberania de Deus em nossas vidas. Assim como Abraão deu o dízimo como um sinal de agradecimento pelas bênçãos recebidas, somos chamados a fazer o mesmo. 2. Gênesis 28, 2.20, 22, a promessa de Jacó. Contexto histórico. A próxima menção do dízimo está em Gênesis 28, 2.20, 22, onde Jacó faz uma promessa a Deus. Após seu sonho da escada que alcançava o céu, onde Deus reafirma as promessas feitas a Abraão, Jacó faz um voto. O voto de Jacó. Jacó diz: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Significado. A promessa de Jacó mostra um relacionamento condicional com Deus baseado em confiança e compromisso. Ele reconhece que tudo o que ele possui e receberá é providência divina e se compromete a devolver um décimo como forma de gratidão. Aplicação contemporânea. Muitas vezes, podemos nos ver em situações onde prometemos algo a Deus em troca de sua provisão e proteção. O compromisso de Jacó nos lembra que devemos manter nossas promessas e reconhecer que tudo o que temos vem de Deus. 3. Levítico 27, 2.30 e 34, a lei de Moisés. Contexto histórico. Em Levítico, encontramos diretrizes detalhadas sobre o dízimo. Este trecho faz parte da lei mosaica, que estabelece normas claras para o povo de Israel. As regras. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Além disso, a lei especifica que, se alguém quisesse resgatar parte de seu dízimo, deveria acrescentar 1/5 ao valor. Significado. A lei de Moisés deixa claro que o dízimo é uma parte sagrada da adoração e obediência a Deus. Ele não é apenas uma doação voluntária, mas uma exigência que representa a consagração de uma parte dos recursos ao Senhor. Aplicação contemporânea. Para os cristãos hoje, o princípio da consagração e do reconhecimento de que tudo pertence a Deus continua relevante. O dízimo nos lembra de nossa dependência de Deus e de nosso dever de sustentar a obra divina. 4. Números 18, 21, 24. Sustento dos levitas. Contexto histórico.
Em Números, vemos que o dízimo tinha um propósito específico em sustentar os levitas, que eram responsáveis pelo serviço no tabernáculo e não tinham herança territorial. Função dos levitas. Deus diz: darei aos levitas todos os dízimos em Israel como herança, em compensação pelo trabalho que realizam no serviço da tenda do encontro. Significado. Este trecho destaca a importância do dízimo como meio de sustentar aqueles que dedicam suas vidas ao serviço de Deus. Os levitas dependiam totalmente do dízimo para sua sobrevivência e para continuar seu trabalho no tabernáculo. Aplicação contemporânea. Hoje, o dízimo continua a ser uma maneira de apoiar aqueles que trabalham em tempo integral no ministério. Pastores, missionários e outros líderes espirituais dependem do apoio financeiro da comunidade para continuar seu trabalho. 5. Deuteronômio 14, 22 e 29. O dízimo trienal. Contexto histórico. Deuteronômio apresenta uma variação interessante do dízimo, e a cada 3 anos, o dízimo deveria ser guardado para apoiar os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. As regras. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam-no na presença do Senhor, no lugar que Ele escolher para a habitação do seu nome, para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Significado. Este dízimo trienal reflete um aspecto de justiça social, garantindo que os menos favorecidos na sociedade fossem cuidados. Isso demonstra a preocupação de Deus com todos os membros da comunidade. Aplicação contemporânea. A prática do dízimo trienal nos ensina a importância de cuidar dos necessitados em nossa sociedade. O dízimo não é apenas para sustentar a igreja, mas também para ajudar os pobres e necessitados. 6. Malaquias 3, 8 e 10. Teste de fé. Contexto histórico. Malaquias, um dos profetas menores, traz uma mensagem poderosa sobre o dízimo. Ele repreende o povo por roubar de Deus ao não trazerem os dízimos e ofertas. A repreensão e a promessa. Tragam o dízimo integral ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Significado. Malaquias apresenta o dízimo como um teste de fé. Deus desafia seu povo a confiar nele e promete bênçãos abundantes em resposta à obediência. Aplicação contemporânea. Este trecho nos desafia a confiar em Deus com nossas finanças. Ao dar o dízimo, demonstramos nossa fé na provisão divina e experimentamos suas bênçãos em nossas vidas. 7. Mateus 23 horas e 23 minutos. Justiça, misericórdia e fé. Contexto histórico. No Novo Testamento, Jesus aborda o dízimo ao repreender os fariseus. Ele aponta que, embora eles fossem meticulosos em dar o dízimo, negligenciavam os aspectos mais importantes da lei. As palavras de Jesus: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei e a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Significado. Jesus ensina que o dízimo é importante, mas não deve ser separado dos princípios de justiça, misericórdia e fé. O dízimo deve ser uma expressão de um coração justo e misericordioso. Aplicação contemporânea. Devemos dar o dízimo, mas também buscar viver vidas de justiça, misericórdia e fidelidade. O dízimo não substitui um caráter piedoso, ao contrário, deve ser uma extensão dele. 8. Lucas 21, 1, 4. A oferta da viúva. Contexto histórico. Em Lucas, encontramos a história de uma viúva pobre que deu 2 pequenas moedas, tudo o que tinha, como oferta no templo. O louvor de Jesus. Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver.
Significado: esta história ilustra que o valor do dízimo ou da oferta não é medido pela quantidade, mas pelo sacrifício e pela fé com que é dado. Aplicação contemporânea: somos desafiados a dar generosamente e sacrificialmente, confiando que Deus conhece nossos corações e suprirá todas as nossas necessidades. 2 Coríntios 9, 6 e 8. Dar com alegria. Contexto histórico: o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios sobre a importância de dar com generosidade e alegria, não por obrigação. As palavras de Paulo: lembrem-se, e aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Significado: Paulo enfatiza a atitude com que damos. Deus ama um doador alegre, e a generosidade é recompensada com bênçãos espirituais e materiais. Aplicação contemporânea: devemos dar com alegria e generosidade, confiando que Deus nos abençoará conforme sua vontade e providência. 10 Hebreus 7:1-10 Melquisedeque e o sacerdócio de Cristo. Contexto histórico: Hebreus revisita a história de Melquisedeque e Abraão para destacar o sacerdócio de Cristo, que é superior ao sacerdócio levítico. As palavras de Hebreus: este Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou Abraão voltando da derrota dos reis e o abençoou. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Significado: o autor de Hebreus usa o dízimo de Abraão a Melquisedeque para mostrar que o sacerdócio de Cristo é eterno e superior ao levítico, e que nossa adoração e oferta devem refletir essa verdade. Aplicação contemporânea: somos chamados a reconhecer a supremacia de Cristo em nossas vidas e a oferecer nossas dádivas como um ato de adoração ao nosso sumo sacerdote eterno. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa jornada pelos 10 trechos bíblicos sobre o dízimo? Espero que vocês tenham aprendido bastante e que isso tenha esclarecido muitas dúvidas. Lembre-se de que o dízimo é mais do que uma obrigação, é uma expressão de fé, gratidão e reconhecimento de que tudo o que temos vem de Deus. Compartilhe suas opiniões nos comentários, dê um like se gostou do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!